Eu quero convidar a todos para lermos juntos. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Que diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. A igreja pode sentar-se. Glória a Jesus. Quem pôs estrelas no céu, quem acalma o mar feroz, que vem cá me derrubar, quem é como tu? Adorado seja o teu nome, Senhor. Novo dia faz nascer, que em seu grande amor faz repousar meu coração. Amém. Tu és magnífico, eternamente Rei dos Reis, glorioso és Jesus. Não há outro igual a ti, oh Jesus. Aleluia. Quando as sombras vêm, alegras o meu ser, e cedo de manhã nós cantamos teu louvor. A igreja. Tu és magnífico, eternamente Rei dos Reis, glorioso és Jesus. Não há outro igual a ti. Tu és magnífico, eternamente Rei dos Reis, glorioso és Jesus. Não há outro igual a ti, oh Jesus. Não há nenhum outro igual. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos nessa noite em torno do nome inigualável, insubstituível, incomparável. O nome que a palavra de Deus nos diz, nos foi dado debaixo do céu, em quem devamos ser salvos. Jesus Cristo, o justo, a dádiva de Deus, o presente de Deus. Em um culto de formatura, em especial do direito, é importante falarmos um pouco daquilo que a Bíblia fala sobre a relação do homem com Deus.
Na verdade, a palavra de Deus, quando fala do relacionamento nosso com o Senhor, a Bíblia cita uma cena difícil para nós, extremamente difícil, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que não há e não houve na terra, senão Jesus, um justo sequer. E mais do que isso, a Bíblia diz que nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Imagine uma coisa, como se dará esse comparecimento? O comparecimento de pessoas que são culpadas diante de Deus. Na verdade, a palavra de Deus diz que todas as ovelhas se extraviaram. Todos nós nos extraviamos. Diante de uma cena aparentemente difícil de ser vivida, e que ninguém deseja enfrentar esse tribunal, porque ninguém poderá enfrentar o tribunal de Deus e sair dele sem a devida punição pelos seus próprios méritos. Não há como enfrentar o tribunal de Deus com os nossos méritos. Mas é maravilhoso, diante de uma cena que todos nós haveremos de ver. Um dia, todos nós haveremos de nos apresentar ante esse tribunal. Deus estará sentado no seu trono, e a palavra de Deus diz que os livros serão abertos, e todos os homens, de todas as raças, de todas as tribos, línguas e nações, sejam eles pequenos ou grandes, sejam eles doutos ou incultos, sejam eles da cor da pele que tiverem, tenham eles a posição na sociedade mais elevada ou mais desprezível, todos compareceremos ante esse tribunal. Quando os livros começarem a ser abertos, diz a palavra de Deus, que estarão expostos toda a nossa vida. Toda a nossa vida vai estar exposta. Imagine uma coisa, todas as obras que fizemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, todas as nossas atitudes estão diante dele. Inclusive há pensamentos e sentimentos e posicionamentos que nós hoje até nos esquecemos deles, mas que estão lá diante de Deus e não serão esquecidos. Os livros serão abertos. Que cena! Milhões e milhões e milhares de milhares, e Deus assentado no seu trono. A Bíblia diz que aquele que julga com justiça e com equidade, aquele que é justo, ainda que ele queira abençoar o homem, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, ainda que ele queira abençoar e dar salvação a todos, mas acima de tudo Deus é justo, e Ele não pode traspassar os seus decretos, a sua palavra, a sua lei. Imagine que cena, irmãos, que todos nós haveremos de enfrentar. Eu imagino que determinados pensamentos que hoje nós temos vergonha, se fosse publicado, estarão expostos. Atitudes que nós fizemos em oculto estarão expostas. E até aquilo que não fizemos, nós seremos julgados também. Jesus cita que nós seremos julgados até pela nossa omissão. Certa vez Jesus disse: eu tive fome, você não me deste comer. Eu tive sede, você não me deste beber. Eu tive frio, você não me cobriu. E perguntaram: mas quando, Senhor? Quando se deu isso?
quando eu enviei pequeninos, vocês não fizeram isso. Seremos julgados até pelas nossas omissões. Meus irmãos, aparentemente parece ser uma cena difícil até de ser enfrentada, e que ninguém tem condição de enfrentá-la pelos seus méritos. O livro de Salmos diz assim: o trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Mas louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele manda diante da sua face a sua misericórdia e o seu amor. Para nós não enfrentarmos o trono dele, que a base é justiça e juízo, Ele enviou o amor e a misericórdia diante de nós. E é por isso que Jesus veio ao mundo. É por isso que Jesus deixou o esplendor da glória do Pai, sendo Ele santo, habitando nas alturas, sendo adorado pelos anjos, magnificado por todos os seres celestiais. Ele desce da eternidade, toma forma de homem. Ele não veio, e Ele não foi à cruz do Calvário, obrigado. Ele não foi à cruz do Calvário porque o sinédrio judaico conspirou contra Ele, ou porque Pilatos o julgou covardemente e não exerceu justiça. Ele não foi à cruz impelido pela multidão. Ele foi à cruz espontaneamente. Ele foi à cruz vicariamente, isto é, substitutivamente. Ele desce da glória do Pai. Ele vive sem pecado, sem mancha. E Ele vai à cruz do Calvário. Não era a multidão que estava levando Jesus para o Gólgota, era Jesus que estava levando uma multidão para o grande espetáculo da salvação. Quando Ele vai à cruz, Ele foi para que se cumprisse a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, todos se desviaram, todos estão destituídos da glória de Deus, da bênção de Deus, da comunhão de Deus, da eternidade de Deus. E Jesus vai ao Calvário, vai ao Gólgota, levando uma multidão, e Ele diz: quando eu for levantado, a todos atrairei. Quando o inferno, e quando todos aqueles que conspiraram contra Ele, o olharam na cruz, preso naquela cruz, e disseram: agora acabou, agora acabou. Aquele que veio pregando acerca do reino, dizendo ser o Filho de Deus, está decretado agora a vitória, Ele está pregado ali. E aqueles que estavam em volta da cruz meneavam suas cabeças, dizendo: salvou a tantos, salva-te a ti mesmo, se tu és o Cristo, desce da cruz agora. E eu quero parar por alguns instantes para dizer: bendita a decisão dele que não desceu da cruz, bendita a decisão daquele que é santo, porque a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Jesus não veio simplesmente para estar ao seu lado, Ele veio para tomar o meu lugar e o seu lugar. Ele veio para substituir o preço do pecado, o salário do pecado, o pagamento pelo pecado. Ele vai à cruz por isso. Ele foi pregado no madeiro. A Bíblia diz que Ele se fez maldito por mim. A Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Isto é, mesmo Ele não tendo pecado, Ele aceitou ser crucificado, condenado como um pecador. O livro do profeta Isaías diz que Deus pegou as enfermidades de toda a humanidade e lançou sobre Ele. Deus pegou os pecados de todos nós e lançou sobre Ele. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus são tão puros que Ele não pode ver o mal. E naquele momento, quando Jesus está na cruz, é o único momento em que Jesus não chama Deus de Pai. É o único momento. Em todo o seu ministério Ele vai dizer: eu e o Pai somos um.
Aquilo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas faço daquilo que vi junto de meu Pai. É sempre o Pai. Mas quando Ele está na cruz, e os olhos do Pai se voltam, Jesus não reclamou as chicotadas. Jesus não reclamou os pregos nas mãos e nos pés. Jesus não reclamou aqueles que o abandonaram, a vergonha da cruz. Ele ficou nu na cruz. O Filho de Deus, o Santo, sem pecado, sem mancha. Ele vai à cruz do Calvário para pagar uma dívida que era minha, para pagar a dívida que era sua. E é por isso que a palavra de Deus diz que Deus pega o pecado de todos os homens e lança o pecado sobre ele. E a palavra de Deus diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado por mim. Ele foi por mim. Ele foi à cruz por você, jovem. Porque Deus é justo. Deus não poderia absolvê-lo, nenhum de nós. Aquele dia foi um dia tão tenebroso, que a palavra de Deus diz que o próprio sol escondeu o rosto do seu Criador. Houve trevas sobre a face da terra. Quando aquela cena parecia que estava se desencadeando, era o desfecho de uma derrota do Filho de Deus. Ele, num momento extraordinário, ele vai, e as últimas palavras dele é a palavra pela qual nós temos esperança e o motivo pelo qual nós estamos aqui. Jesus dá um brado na cruz do Calvário, quando todos os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. Ele dá um brado dizendo: Tetelestai, a dívida foi paga, meu Pai. Meu Pai, Ele dá um brado à eternidade dizendo: eu paguei a dívida. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Ele deu um brado, o brado da vitória. E a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é gloriosa quando ela fala desta vitória. A Bíblia diz assim, olha que brado. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A Bíblia diz que pelo pecado do homem entrou a morte. Não existia morte antes do pecado. A morte entrou por um viés chamada pecado. Porque Deus não criou o homem para morrer. Deus criou cada um de nós para vivermos eternamente na presença dEle. E a Bíblia diz que a morte entrou pelo pecado. E Jesus viveu sem pecado. Ele vai à cruz do Calvário e inocentemente Ele paga a dívida que era minha. E aí o brado que Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A Bíblia diz que Ele desceu às profundezas da terra. E a Bíblia diz que Ele tomou as chaves da morte e as chaves do inferno. Por que Ele tomou a chave da morte? Eu vou ler, e diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado. Como Ele não tinha pecado, o aguilhão da morte é o pecado. Como Ele não tinha pecado, quando Ele morre, Ele desce às profundezas da terra. Ele não tinha pecado, Ele diz assim: não tem aguilhão que me prenda aqui, pode abrir a porta. E ao terceiro dia, a morte morreu, a morte foi vencida, a morte foi matada por Ele. Ele matou a morte,
Ele sepultou a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Ele ressuscita ao terceiro dia. E nós só estamos aqui porque haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E quando estiverem expostas as nossas vidas, abrir-se-á um outro livro chamado Livro da Vida. E aqueles que tiverem o seu nome no livro da vida não receberão o dano da segunda morte. Diz a palavra de Deus: passarão da morte para a vida. O nosso nome está lá. Eu quero dizer a todos vocês que essa conquista é maravilhosa e que os vossos nomes sejam publicados em muitos diários oficiais e em muitas conquistas na vossa vida profissional, mas acima de tudo, que o vosso nome seja escrito no livro da vida. Quando estiverem de comparecer ante o tribunal de Cristo e Ele lê o seu nome. Imaginou a chamada, irmão? Quando Deus começar a chamar. Hoje nós temos aqui os formandos: Luísa Comelli Gueiros, Helder Almeida Silva. Quem é Helder? Débora Gestas, Rebeca Alves, Walter Cal. Imaginou, Walter? Abriu o livro, o seu nome está lá, Walter Cal. Hein? O livro da vida. Já passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Milena Cerqueira, Francielen Gomes, Stephanie Souza Pontes. Tem não? Gabriel Jacobsen. Eu estudei com o Jacobsen, Gabriel. Você é parente de Abner? Não? Sobrenome judeu, né? Igor Lacerda. Igor. Viu, Igor? O Senhor te abençoe, viu, meu filho? Júlia Fragoso. Rosimar Ferreira. O Senhor te abençoe. Nós temos aqui também algumas autoridades. Rafael Sintra, presente. Também doutor Ilaceia Novaes, doutor Hermínia Azuri, juízes de direito, doutora Patrícia Faroni, doutora Samanta, doutora Célia Gonçalves, doutora Letícia Fundão, Gestas, doutora Bianca Seibel, doutor Gabriel, doutor Dax, doutor Jabes, pastor Jabes querido, pastor Jabes, pastor e procurador aposentado Jabes Italino Teixeira Gueiros, e todas as demais autoridades, sintam-se cumprimentadas. Nós gostaríamos de encerrar dando glória, irmãos. Eu quero encerrar dando glória, porque a palavra de Deus diz na carta aos Romanos que Ele morreu pelo nosso pecado, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Significa que se Ele apenas tivesse morrido, vã seria a nossa fé. Não haveria motivo de comemorar. Se Jesus simplesmente tivesse morrido pelo meu pecado e pelo seu pecado, não havia comemoração. Porque Ele não apenas pagou o preço no meu lugar, Ele venceu o pecado e Ele venceu a morte. Ele venceu. E a palavra de Deus diz, quando Ele foi assunto aos céus, foi um momento tão glorioso. Observe que esse momento glorioso está registrado na palavra de Deus. Está lá no livro dos Salmos, no capítulo 24, que diz: quando Jesus foi assunto aos céus, Ele chegou diante da porta, Ele chegou diante dos portais da eternidade, e de repente ouviu-se um brado: levantai, ó portas, as vossas cabeças,
Levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Nunca ninguém havia entrado no céu. A Bíblia diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, que está no céu. O céu não foi inaugurado não, irmãos. Quem morreu em Cristo está esperando, porque eles ressuscitarão no dia do arrebatamento, e nós receberemos um corpo glorificado, entraremos todos juntos. Só existe um que entrou até agora. Foi uma festa gloriosa. A Bíblia diz que se deu assim: levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. De repente um brado se deu no céu. Mas quem é este Rei da Glória? E a expressão foi: o Deus forte. Ele é forte porque ele não recuou diante da morte. O Deus poderoso, porque ao terceiro dia a morte não pode detê-lo. Ele é o príncipe da vida, porque o aguilhão da morte é o pecado, e ele sem pecado ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte teve que abrir a porta dizendo: eu não tenho pecado, eu não vou ficar aqui. E ao terceiro dia ele ressuscita. O Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso na guerra, porque ele venceu a grande batalha na cruz do Calvário. E eu quero encerrar com o texto que lemos. O texto que lemos diz: havendo riscado a cédula, a escrita de dívida que era contra nós, ele apagou a dívida. A dívida está apagada. Hoje nós podemos adorar a Deus, porque a dívida está apagada. Foi paga a dívida. Deus é justo. Deus não vai levar ninguém para a eternidade porque ele simplesmente é bom. Não, acima de tudo ele é justo. E a santa ira de Deus recaiu sobre o seu Filho unigênito. Ele pagou o preço por mim, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, nos seus decretos. Não havia como nos salvarmos, e que de alguma maneira era contrária